Olá, galera do primeiro ano. Vamos fazer aqui uma rápida revisão de função. Vendo primeiramente a função do primeiro grau. O que a gente já estudou? Que toda função do primeiro grau tem essa lei de formação aqui. Y igual a x mais b, ou no lugar de y, a gente chama de função de x, f de x, que é a mesma coisa, tá? Que o y. Igual a ax mais b. O que a gente fala? Que função são duas grandezas que se correlacionam. Um é uma dependente, um é dependente da outra. No caso, o y vai estar sempre dependendo do valor do x. Lembrando que os coeficientes a e b são números. A é sempre quem acompanha x e b é um número sozinho. Vamos ver alguns exemplos aqui. Bom, nesse primeiro exemplo, nós temos y igual a 5x mais 7. Quem é o coeficiente A? É o 5, que está acompanhando o x. E o B é 7, que é um número sozinho. Outro exemplo, y igual a menos 4x mais 20. Quem é o coeficiente A? Menos 4. Quem é o termo B? 20. Outro exemplo, y igual a 8x. Quem é o coeficiente A? 8. Não tem número nenhum sozinho, quando não aparece, porque o valor dele é 0. Lembrando aqui uma outra coisa. O coeficiente A sendo positivo, a minha função ela é crescente. O A sendo negativo, a função é decrescente. Bom, vamos ver aqui o gráfico de uma função do primeiro grau. Olha o que diz aqui, a função de primeiro grau é caracterizada nos gráficos por uma reta. Sempre por uma reta. Vamos ver o primeiro exemplo aqui de função crescente. Identifiquem aqui, olha como é que está a posição da reta. Quando que a função é crescente? Quando A for maior do que 0, quando o termo A, o coeficiente A, que acompanha x, for maior que 0, tá? A função será positiva, consequentemente, crescente. Isso acontece porque, à medida que os valores de x aumentam, os de y também crescem. Vamos observar isso aqui na tabela. Bom, nós temos a função y é igual a 2x menos 1. Quem é o coeficiente A? 2, positivo. Logo, já sei que a função ela é crescente. E quem é o coeficiente B? Menos 1. Atenção sempre ao sinal de menos, tá? Sempre tem que aparecer. Bom, eu vou substituir o x por 1 e por 2 nessa função aqui. Então, eu tenho 2x. Letra perto de número é sempre vezes. 2 vezes x menos 1. Vou fazer uma conta, o x sendo 1. 2 vezes 1, 2. Menos 1, 1. Então, quando o x é 1, o y também será 1. Substituindo agora o x por 2. 2 vezes x, que no caso tem valor de 2. 2 vezes 2, 4. Primeiro eu resolvo a multiplicação para depois fazer a subtração. 4 menos 1, 3. Isto é, quando x for 2, o y vai ter valor de 3. Aqui eu tenho já os dois pares ordenados. Lembrando que par ordenado, par por quê? São dois números. Ordenado porque segue sempre essa ordem. Primeiro é o valor de x e depois é o valor de y. Construindo esse gráfico, tá? Representado nesta tabela. Lembrando que o eixo horizontal deitado é o eixo x e o vertical em pé é o eixo y. Então, construindo o primeiro par, 1 e 1. Observa aqui, ó. Aqui é o par 1 e 1. É 1 de x com 1 de y. O segundo par, 2 de x com 3 de y. Olha aqui o ponto, tá? Basta eu ter 2 pontos para traçar uma reta, ok? E aqui que ele está mostrando esse pontinho aqui,
que está cortando a reta no eixo X é a raiz. O que é? A solução. A gente vai falar mais à frente disso daí, tá bom? Observando, então, que a reta, ela é uma reta crescente. À medida que os valores de de x aumentam, de y também aumenta. Função decrescente, toda vez que o A for negativo, tá? Isso acontece porque, conforme a gente vai aumentando x, y diminui. Observa que na crescente, ambos aumentam. Aumenta x, consequentemente, aumenta y. Na função decrescente, x aumenta e y diminui. Pegando esse exemplo, y é igual a menos x mais 4. Quem é A? Menos 1. O número 1 está aqui na frente, não precisa aparecer. Sempre que você tem a letra sozinha, quem está à sua frente é o número 1. No caso aqui, menos 1. E o termo B, 4. Se A é negativo, logo a função é decrescente. Vamos substituir aqui esta função, o x por menos 2 e o x por 1. Atenção, é menos x. E aqui não era menos 2? Então, você tem o menos da conta e o x que ele é negativo. Menos com menos vai virar mais. Lembra das regrinhas? Sinais iguais, sempre mais. Sinais diferentes, sempre menos. Então, vai ficar mais 2 com mais 4, que vai dar mais 6. Então, substituindo x por menos 2, teremos y 6. Substituindo x por 1, menos da conta, o x valendo 1. Sinais diferentes, menos. Menos 1 mais 4. Eu devo 1, mas tenho 4, sobra 3. Então, quando o x for 1, o y será 3. Observem aqui nesses dois pares. O x era menos 2, depois x foi para 1. O que está acontecendo? Eu estou aumentando o valor de x. E está acontecendo o que com o valor de y? Diminuindo. De 6 foi para 3. Agora, representando esses dois pares num gráfico, como que vai ficar? Observem bem a posição da reta. Olha a sua inclinação como está. Neste ponto aqui, eu tenho o par menos 2 e 6. E nesse ponto aqui, começando sempre por x, eu tenho o ponto 1 e 3 positivo. Basta eu ter 2 pontos para construir a reta. Então, aqui foi uma rápida revisão de função do primeiro grau.